Bom, meus amigos do Na Tela do 20, hoje eu estou aqui na sala da presidência da Câmara de Vereadores de Montes Claros. Vamos hoje falar sobre o Vereador na Tela, que é um quadro destinado aos vereadores, onde eles contam um pouquinho da sua história. Primeiramente, eu quero te agradecer por nos receber aqui e já introduzindo nessa conversa, quem é o senhor? Como que foi a sua formação humana e quais são os princípios que o senhor acredita enquanto homem, enquanto pai de família? Eu agradeço a participação nesse importante programa da TV Canal 20, em que o vereador tem a oportunidade de se apresentar para a população, como médico, como político, como ser humano. Então, no meu caso, eu sou vereador pela quarta vez. Eu sou um médico que se tornou vereador e não um vereador que se tornou médico. Costumo dizer que a medicina é algo que eu tenho para o resto da minha vida. Enquanto Deus me der saúde, eu estarei exercendo a medicina. Sou ginecologista, há 27 anos exerço a medicina na nossa cidade, Montes Clarense. Não só nasci, mas vivi minha vida toda aqui. A família minha também reside aqui, é do norte de Minas. Sou o caçula de 5 filhos. Tive uma criação religiosa católica e não imaginava nunca durante toda a minha infância, minha adolescência, durante a minha formação, que eu me tornasse um político, que eu me submeteria a candidatar a um cargo eletivo, como hoje eu já fiz por várias vezes. Tive essa experiência e essa necessidade de entrar para a política após a própria convocação das minhas eleitoras pacientes. Então, são pessoas que eu mantinha contato direto no exercício da medicina e que dia a dia me cobravam a participação política. Doutor Silveira, o senhor tem bons ideais, bons pensamentos, tem um contato direto com as pessoas mais necessitadas, principalmente no que tange a saúde e a educação. Por que o senhor não se candidata? A partir desse estímulo vindo do próprio eleitor, que no caso daquela época era uma paciente, era uma pessoa que me conhecia como médico, aí eu me entusiasmei, digamos assim, a entrar na política, filiei a um partido político e candidatei pela primeira vez. Como é o senhor sendo pai e esposo? Bom, eu tenho a sorte, eu tenho uma esposa muito querida que está sempre me acompanhando na minha trajetória política. Muitos políticos reclamam que a esposa não gosta de política. A minha adora política, então ela está sempre à frente comigo, participando dos trabalhos, não só na condição de vereador, mas também da própria presidência da Câmara Municipal. Então eu não posso me queixar. Ela está sempre ao meu lado, me apoiando, trabalhando em conjunto com o vereador Silveira. E os 2 filhos estão acostumando com essa ideia, Eu não tive esse estímulo em casa porque a minha família nunca gostou de política. E já meus filhos, eles gostam porque nasceram no seio de um político, no seio familiar. Entrando no critério da política, quais foram os entraves e o que o senhor enxergou quando o senhor foi eleito pela primeira vez? Bom, nós não tinha experiência, inclusive a gente não conhecia as leis, não. Quando você se candidata pela primeira vez, você tem que conhecer as regras do jogo. Conhecer não só as regras do jogo eleitoral, nós temos exemplo aí de várias eleições, políticos que são bem votados, mas que não são eleitos. Então, você tem que conhecer como que funciona todo o processo, o que é coeficiente eleitoral, que o partido precisa de um grupo forte para que tenham eleitos. Se um partido não atingir o coeficiente eleitoral, não vai ter nenhum eleito, mesmo que ali tenha um candidato bem votado. Depois da eleição, já conquistado o mandato, no caso foi o de vereador, nós temos que conhecer as regras da própria Câmara, estudar bem o regimento interno, a lei orgânica municipal. Então isso, de uma certa forma, oferece um pouco de entrave, mas não chega a ser um empecilho que não possa ser superado. Naquela época eu me lembro que eu li o regimento por diversas vezes para que eu pudesse estar preparado para qualquer debate, para qualquer interrogação, para qualquer questionamento durante as reuniões que ocorriam no plenário da Câmara. Situação oposição. E qual a análise que o senhor faz da administração do Poder Executivo nessa atual gestão? Eu sou vereador de oposição. Enquanto presidente da Câmara, é lógico, quando eu estou sentado à mesa diretora, eu procuro sempre com a imparcialidade necessária à presidência da casa, conduzir os trabalhos legislativos respeitando o posicionamento tanto dos vereadores de um lado como de outro. Agora, individualmente falando, eu sou oposição à atual administração, entendo que ela tem
poucas qualidades que devem ser referidas, mas inúmeros desrespeitos à vontade popular. Nós temos uma administração hoje que acumula recursos vultosos no seu caixa, enquanto necessidades básicas da população não estão sendo atendidas. Nós vemos, por exemplo, essa taxa do lixo que foi votada no ano passado, não foi originada do Legislativo, o prefeito é que mandou para a Câmara, e que, no entanto, as guias chegam até a população com valores diferentes daqueles que foram aprovados, valores superiores ao que realmente vem sendo feito pelo Serviço de Limpeza Pública, né? Locais que o recolhimento é feito 1 a 2 vezes por semana, está cobrando uma taxa de quem recolhe todo dia. Então, é um desrespeito com a população de Montes Claros. Eu acho que nós não merecemos isso, né? E exemplo dessa questão, nós temos várias questões pontuais na área da saúde, faltando seringas para fazer aplicação de medicamentos básicos a diabéticos, a hipertensos, medicamentos controlados. A zona rural está abandonada, o prefeito nega abastecimento de água através da manutenção de um operador de poço tubular. Então são várias questões que mostram que, mesmo tendo recurso em caixa, não há uma preocupação do Poder Executivo em atender o interesse e ao que a população espera que esse prefeito faça para atender o anseio popular e a necessidade de todos nós. Os vereadores acabam de dar um tiro no pé com relação ao veto do prefeito, que o vereador poderia, no caso, indicar através de uma emenda parlamentar certos recursos a determinadas áreas. Agora seria uma oportunidade do vereador dizer e participar ainda mais da administração pública, dizendo: invista aqui, invista aqui, invista ali. O que o senhor pensa com relação a isso? Eu tive a oportunidade, na tribuna e na condição de presidente, de me manifestar a esse respeito, porque eu entendo que, a exemplo das câmaras, né, nós temos, por exemplo, os senadores, os senhores deputados federais, que fazem emendas ao orçamento da União. Nós temos nas Assembleias Legislativas a mesma prerrogativa dos deputados estaduais em fazer emendas. Por que não, então, nas câmaras legislativas municipais, por que não o vereador não pode fazer emendas, levando benefícios para aquela população que ele representa? Então, nós temos o parecer favorável, nós trouxemos um jurista a Montes Claros, tivemos assessoria dele e ele mostrou claramente que essa janela, essa oportunidade de se fazer as mudanças necessárias, tanto na lei de diretrizes orçamentárias como no orçamento, que é possível, que o vereador tem esse direito. E o que o vereador mais reclama? Não é aquela vontade que ele tem e que não pode de fazer uma obra, de fazer o atendimento a um pleito reivindicado por um eleitor, por um bairro, por um setor que ele representa aqui na Câmara? Esta foi a oportunidade que nós tivemos, né? Infelizmente a maioria não aceitou e, na condição do presidente, eu tenho que respeitar. O que o senhor já fez por Montes Claros enquanto vereador? Bom, nós temos várias ações, né? Eu poderia citar algumas delas que nós fazemos leis. Nem sempre as leis são respeitadas, né? Nós temos uma lei, por exemplo, da área da educação que eu me orgulho muito, que é a obrigatoriedade que em todas as escolas de Montes Claros, as escolas públicas municipais, que é onde nós podemos legislar, que haja educação para o trânsito. Nós pensamos que a formação do futuro motorista para esse trânsito caótico que tem na cidade hoje começa na escola, né? Nunca é demais lembrar aquela criança que está no veículo do seu papai e ele ultrapassa o sinal vermelho e a criança fala: papai, na escola eu aprendi que é errado fazer isso. Olha, papai, só está estacionado aqui essa vaga do idoso, né? Por que essa criança faz isso hoje? Porque ela aprende na escola que é errado fazer isso. Então, a educação para o trânsito nas escolas foi um projeto de autoria desse vereador. Outro projeto que nós somos autores é o projeto que proíbe o trote violento na cidade de Montes Claros. Você vê que é uma lei, existe a lei, vem sendo desrespeitada por vários estudantes veteranos. Nós entendemos que o trote tem que ser realizado da maneira solidária, educativa, que esses calouros, que eles sejam levados para fazer uma doação de sangue, que eles façam a coleta de cobertores, de alimentos, que leve para pessoas carentes, para instituições filantrópicas, que haja o trote chamado solidário. Então, é a lei que proíbe o trote violento. E existem outras. Eu fiz algumas leis que influenciam diretamente a educação, que eu acho que é a base de tudo, a educação, mas eu gostaria de fazer uma ressalva em tudo isso que eu falei. Porque eu acho que o mais importante do trabalho que eu tive foram nesses últimos 2 anos, porque o trabalho de fiscalização. Eu acredito que inúmeras medidas autoritárias do senhor prefeito foram coibidas graças ao trabalho, não só do vereador Silveira na presidência da Câmara, da própria mesa diretora, né, de coibir os abusos que nós tivemos nesses 1 ano e 9 meses à frente dessa casa.
né? E a função fiscalizadora é talvez mais importante do que aquela em que o vereador origina projeto. Porque a originalidade de projetos ela é muito limitada, as leis já estão feitas, não existe muita lei para ser inovada, para ser, vamos dizer assim, originada, né? O que nós temos de verdadeiro papel do vereador, que ele pode fazer com toda capacidade, com todo direito, é o papel fiscalizador, né? Então eu tenho a consciência limpa, tranquila, que enquanto presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, nós tivemos a oportunidade de coibir várias transgressões por parte do Poder Executivo ao longo da sua administração. Coisas que a população nunca esperava. No ano passado, por exemplo, nós tivemos a invasão da Câmara Municipal pelo Poder Executivo. Entramos na Justiça, ele está sendo processado por esse ato de arbitrariedade e de invasão de poderes. E há exemplo disso outros, né? A Câmara, por exemplo, negou um empréstimo de 167 milhões. Ora, um prefeito que tem no caixa 152 e não gasta, para que ele vai querer mais 160 milhões? A própria situação do lixo, antes de cobrar essa taxa vergonhosa do lixo, ele tinha que recolher o lixo regularmente, dinheiro não falta. O próprio prefeito falou que tem dinheiro em caixa. Então, essa ação fiscalizadora é a ação da qual eu me orgulho mais e que nós desempenhamos com muito fervor nesses últimos meses. Bom, nós agradecemos então o vereador Dr. Silveira por parlamentar conosco a respeito do seu mandato. Vereador, o Natel do 20 quer deixar sempre esse espaço aberto de comunicação entre o vereador e a população de Montes Claros. Eu que agradeço a participação, a oportunidade do Canal 20 de poder externar aqui o nosso posicionamento e o nosso respeito aos interesses reais da população de Montes Claros.